Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Vou relatar mais uma experiência que eu tive com a justiça, no caso, a justiça trabalhista, mais uma vez, e desta vez eu atuei como reclamante. Na época, eu processei um antigo empregador e tinha para receber em torno de 160 mil, pelo menos era o valor do pleito. Só de salário incontroverso eu tinha cerca de 50 mil reais. Para quem não sabe, salário incontroverso é aquela verba, digamos assim, que o empregador tem que pagar independente da discussão do mérito da ação. Ou seja, já era uma coisa comprometida, uma coisa que ele prometeu de fazer e não fez. E, obviamente, isso aconteceria se houvesse uma audiência única, que foi o que o meu advogado pediu, uma audiência única. Para quem não sabe, também é quando se une a audiência de conciliação e a de instrução numa única audiência. E eu estava desesperado, eu estava meses sem ver dinheiro, e eu precisava, tinha compromissos, tinha uma porção de compromissos para honrar, e desde o momento que eu entrei com a ação até a data efetiva da audiência, passaram-se 8, 9 meses. Então a coisa já estava para lá de desesperadora. Daí chegou o dia da audiência, eu feliz da vida que finalmente ia haver pelo menos uma parte do dinheiro que eu tinha para receber, e ansioso também, né? Desesperado, como eu já disse. Aí, para minha surpresa, o juiz, quando deu início aos trabalhos, cumprindo todo aquele ritual, aquele cerimonial, aquela coisa bonita de se ver, a gente vê até em filme, é bonito. Aí ele pegou uma reguinha, simples, igual essa aqui, ó, uma régua dessas réguas escolares, transparente, lembro até que era muito parecida com essa. E daí ele começou a medir sobre a mesa dele um documento. Aí ele começou a medir e começou a falar: a margem do lado esquerdo está com 2,5 centímetros. Não lembro exatamente, mas vou citar como exemplo. Deveria ser 3,5. A margem superior do cabeçalho está com 4 centímetros, deveria ser 7. A margem inferior está com 3 centímetros, deveria ser 4,72. A margem direita do papel da petição do reclamante está com 2 centímetros, deveria ser 3,17. Alguma besteira desse tipo. Aí eu comecei a imaginar que a coisa não ia prestar. E como de fato não. Na hora, assim, o que me veio à mente foi uma professora, uma tiazinha lá do ensino do pré, do jardim da infância, orientando seus aluninhos, criancinhas de 3, 4, 5, 6 anos, como é que se mede margem. Então, estava até poético o negócio, estava lindo. Aí, o meu advogado, o que eu contratei, que era meu amigo, que aliás ele estava fazendo o trabalho praticamente de graça, não me cobrou nada para iniciar o processo, ele não tinha experiência com a justiça trabalhista, ele não gostava de trabalhar com a justiça trabalhista, provavelmente, ele não chegou a comentar comigo, ele deve ter tido alguma ou algumas experiências desastrosas desse tipo com a justiça trabalhista, então ele tinha pavor de justiça trabalhista. Ele abriu uma exceção porque era para mim, Luiz Rorato, e a coisa não prestou, porque ele não sabia que tinha que respeitar aquelas margens de 4,5 em cima, 3,27 à esquerda, 2,18 à direita, 4,37 embaixo, enfim. E daí, o juiz, depois que terminou aquela aula ali de medição, uma coisa assim inesquecível, aí ele falou: diante do fato do advogado, do representante, do procurador, do reclamante não ter respeitado as margens plácidas,
desse país varonil, eu vou remarcar essa audiência, a audiência fica suspensa, eu vou remarcar para... Marcou para... Isso era outubro de um determinado ano, ele marcou para julho, para o final de julho do ano seguinte. Cara, 9 meses depois, eu estava desesperado, eu estava pronto, a ponto de dar à luz a um elefante, de tanto desespero. E o cara me vem com uma pataquada dessa, com uma presepada dessa, custava ele dar sequência ou será que ele corria o risco de perder a toga ou de ir preso se ele não aceitasse a petição do jeito que estava? Ele poderia dar uma instrução reservadamente para o meu representante, para o meu procurador, para o meu advogado, para trocar aquilo e respeitar as margens que ele precisava, para efeito de arquivo, ou sei lá para quê, ou para bonito, ou para publicar num jornal. Mas ele, em virtude das margens não terem sido respeitadas, ele marcou a audiência para 9 meses depois. Aí foi o caos. Eu entrei em pânico, eu já estava desesperado, entrei em pânico. Aí, resumo da ópera, passou 1 mês, 2, a coisa ficou pior do que estava para mim, sem dinheiro, sem nada, o único dinheiro que eu tinha para receber na época era esse. Daí eu procurei o meu ex-patrão, fiz um acordo com ele, eu desisti do processo, porque não dá para contar com um tipo de justiça desse, desisti do processo e fechei um acordo. Ele me pagou 20 mil reais na hora e 50 mil 1 ano depois, mas pelo menos me tirou do sufoco imediato. Então é esse tipo de justiça, com todo respeito aos magistrados e ministros, que o brasileiro tem que enfrentar. Ele precisa desesperadamente da justiça e o cara me vem com uma régua para medir margem de petição, de processo, e usa isso como argumento para te ferrar. É esse tipo de justiça que o brasileiro tem. Isso foi anos atrás, espero que tenha mudado, mas duvido muito. Desafio alguém me provar que melhorou, que o cara não está usando a reguinha ainda, se é que não se aposentou. E eu me ferrei por conta disso. E daí eu já não confiava muito na coisa, passei bom, deixa pra lá. Mas você confie na justiça ainda, que eu vou repetir o que eu disse no vídeo anterior. Por pior que seja, e bota ruim nisso, ainda é o melhor instrumento de se resolver qualquer demanda, qualquer litígio. Mas, como diz uma velha máxima, também eu fiz um acordo, porque considerando a justiça brasileira, que até eu li uma reportagem, uma entrevista de uma página de um desembargador português que passou pelo Brasil, passou por Curitiba, e ele estava horrorizado com a justiça brasileira, com as excelências, com o trato que é dado aos meritíssimos, às excelências. Os caras ficam encastelados e endeusados, e o povo que se lasca. Quem precisa do trabalho deles está ferrado. Como diz o Gil do Vigor lá, está lascado. Então, e nesse momento eu fiquei lascado e por conta disso eu sofri uma série de consequências que foi de mal a pior, digamos assim. Lá já superei tudo, mas eu sofri muito em consequência dessa reguinha, do magistrado, da excelência. Ele foi excelente em medir o troço, mas em fazer justiça foi péssimo. Nota 10 para a reguinha dele. Então, é isso que acontece. Mas, para finalizar, se você precisar, recorra à justiça. Mas vai um conselho de amigo. Se puder fazer um acordo, faça, porque dependendo dessa justiça brasileira, em qualquer circunstância, é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, tá certo? Um grande abraço a todos.